Quando a NASA enviou o Perseverance para Marte, todo mundo esperava boas imagens, dados técnicos e talvez algumas confirmações do que já se sabia. Mas o que ninguém esperava, nem mesmo os próprios cientistas, era se deparar com rochas que desafiam explicações convencionais. Sim, em um lugar onde tudo parecia morto, seco e previsível, surgiram indícios que reacenderam uma das perguntas mais antigas da humanidade. Será que Marte já teve vida? E olha, essa não é só mais uma teoria de conspiração perdida na internet. Estamos falando de análises laboratoriais, dados coletados com precisão quase cirúrgica e evidências que colocaram astrobiólogos de cabelo em pé. O tipo de coisa que você não vai ver sendo discutida no noticiário da noite, mas que está fazendo barulho nos bastidores da ciência espacial. Tem muito especialista que, até ontem, era cético, e hoje está repensando tudo. Se você acha que já ouviu tudo sobre Marte, prepare-se para rever seus conceitos. Porque o que essas rochas revelaram vai muito além de crateras e poeira vermelha. Neste documentário, você vai mergulhar em fatos fascinantes sobre o universo, curiosidades sobre o espaço e verdades que estavam escondidas sob a superfície marciana há bilhões de anos. E a melhor parte? Tudo isso está só começando. Desde que o ser humano ergueu os olhos para o céu, essa pergunta tem martelado sua curiosidade. Será que estamos realmente sozinhos no universo? Essa dúvida não é apenas poética. Ela carrega implicações profundas sobre nosso papel cósmico. Imaginar que, entre trilhões de galáxias, só a Terra abriga vida, parece mais presunçoso do que plausível. É como entrar num estádio lotado e assumir que você é o único torcedor. A própria ciência, mesmo com seus pés firmes no chão, já considera essa hipótese estatisticamente improvável. No século XIX, quando Giovanni Schiaparelli observou linhas em Marte, surgiu a teoria dos canais, o que inflamou especulações sobre civilizações alienígenas. E veja, isso antes mesmo da humanidade saber o que era DNA. A ideia de vida fora da Terra sempre provocou mais do que curiosidade. Ela reconfigura crenças, abala certezas e instiga mentes brilhantes. Mesmo que hoje saibamos que aqueles canais eram ilusões de ótica, a fagulha acesa ali nunca se apagou. O fascínio por possíveis vizinhos cósmicos só aumentou com o tempo. E enquanto telescópios vasculham o universo atrás de sinais e exoplanetas, Marte continua sendo o queridinho das investigações. E não à toa. Ele é próximo, tem traços de água e uma história geológica que sussurra promessas. Cientistas tratam esse planeta como um laboratório natural para estudar as condições que poderiam sustentar formas de vida. Mas para isso, era preciso ir até lá. E é justamente nessa necessidade que entra o próximo capítulo da nossa jornada investigativa. Em 30 de julho de 2020, a NASA lançou não apenas uma missão, mas uma esperança embalada em tecnologia de ponta. O Perseverance decolou com um único objetivo: encontrar vestígios de vida em Marte. E não estamos falando de homenzinhos verdes, mas de sinais microscópicos, traços fossilizados que possam contar histórias ocultas nas rochas. Um verdadeiro detetive interplanetário, programado para investigar o passado marciano com precisão cirúrgica. É como enviar Sherlock Holmes com uma mochila cheia de sensores ao deserto vermelho. A missão foi cuidadosamente projetada para pousar na cratera G0, onde há bilhões de anos existia um lago. Isso mesmo, água corrente. Ingrediente essencial para a vida como conhecemos. A ideia era simples e ousada. Se Marte já foi úmido, então talvez ele tenha abrigado algum tipo de vida, por menor que fosse. Escolher esse local foi como vasculhar as ruínas de uma cidade perdida na Terra.
só que a milhares de quilômetros de distância e sem nenhuma margem para erro. Afinal, não dá para pedir ajuda por WhatsApp quando se está a milhões de quilômetros da Terra. E o mais fascinante é que tudo isso foi transmitido em tempo real, com imagens em alta definição. O mundo inteiro assistiu, quase sem respirar, enquanto o Perseverance tocava solo marciano em 2021. Foi um espetáculo de ciência, engenharia e, claro, curiosidade sobre o universo. Mas o que veio depois, o que de fato permitiu que esse pouso acontecesse com tamanha precisão, foi um verdadeiro balé cósmico de tecnologia. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. Poucos momentos foram tão tensos na história da exploração espacial quanto os 7 minutos de terror que marcaram a entrada do Perseverance em Marte. A nave, viajando a mais de 20 mil quilômetros por hora, teve que desacelerar de forma milimétrica para não virar poeira cósmica ao tocar o solo. E não havia espaço para erro, nem controle remoto da Terra. Tudo precisava ser automatizado. A atmosfera marciana é traiçoeira, fina demais para frear com facilidade, densa o suficiente para causar calor extremo. Um verdadeiro dilema aeroespacial. Para vencer esse desafio, o Perseverance contou com um escudo térmico capaz de suportar temperaturas superiores a 1.300 graus Celsius. Logo após, um paraquedas supersônico foi disparado para reduzir a velocidade, e como se fosse pouco, uma grua celeste com retropropulsores conduziu o rover suavemente até a superfície. Foi como tentar pousar uma agulha em pé sobre um grão de areia, só que a milhões de quilômetros de casa. E tudo isso, sim, registrado em vídeo HD, como se fosse um making-of do impossível. Esse registro não é apenas bonito de ver. Ele documenta um feito que transforma a forma como encaramos a exploração do universo. Pela primeira vez, conseguimos assistir de camarote a um pouso em outro planeta com riqueza de detalhes. Isso muda tudo, do engajamento público à precisão dos dados científicos coletados. Mas a verdadeira revolução ainda estava por vir, e ela começou nas rodas que tocaram o solo marciano, bem diferentes das que já conhecíamos. Quando o Curiosity chegou a Marte em 2012, ele já representava um salto impressionante na engenharia robótica. Mas o Perseverance veio com atualizações que fariam qualquer entusiasta de tecnologia brilhar os olhos. Suas rodas, por exemplo, foram reforçadas para enfrentar terrenos mais agressivos. Afinal, o solo de Jezero não perdoaria fragilidades. Cada curva, cada fenda, agora pode ser superada com mais estabilidade e precisão. É como trocar um carro popular por um 4x4 tunado para aventuras interplanetárias. Outro destaque é o braço robótico, mais musculoso e sensível que o do seu antecessor. Ele é o responsável por alcançar, perfurar e manipular rochas que podem conter pistas de um passado biológico marciano. Com sensores e ferramentas de última geração na extremidade, ele funciona como um geólogo em miniatura, analisando textura, composição e estrutura. A precisão é tamanha que seria como esculpir detalhes em uma moeda usando apenas uma pinça a quilômetros de distância. Esse tipo de engenharia faz a diferença entre uma missão que observa e outra que investiga de verdade. Além disso, o Perseverance carrega instrumentos científicos que parecem saídos de um filme futurista, mas com uma pegada extremamente prática. A ciência por trás desse design aprimorado está diretamente ligada à curiosidade sobre o universo e à busca por fatos fascinantes sobre o espaço. Porque mais do que se mover, ele precisava entender. E entender com profundidade. E para isso, entraram em cena dispositivos tão potentes que até conseguem analisar uma rocha à distância sem nem tocar nela. Mas esse é um detalhe que merece atenção especial no próximo ponto. O Perseverance não é só um rover.
é praticamente um laboratório ambulante com inteligência de ponta. Um dos destaques absolutos é a SuperCam, que combina laser, microfone e câmera para analisar rochas sem nem precisar encostar nelas. Isso mesmo, ele atira um laser, vaporiza a superfície da rocha e estuda o brilho resultante para entender sua composição. É como um mágico que revela segredos escondidos com um feixe de luz, mas nesse caso, tudo validado pela ciência. E o som que acompanha o impacto ajuda a identificar texturas e densidades. Além dela, temos 2 equipamentos com nomes que arrancam sorrisos de quem ama ciência: Watson e Sherlock. O primeiro fornece imagens em alta definição de grãos e cristais. O segundo rastreia compostos orgânicos e minerais que possam indicar vida passada. Juntos, eles formam uma espécie de dupla de investigadores químicos no solo marciano, como se fossem o CSI do espaço. E sim, o nome Sherlock é uma homenagem clara a Sherlock Holmes, o que só deixa tudo ainda mais genial. Essas tecnologias não só tornam a missão mais precisa, como mostram o quanto o conhecimento humano é criativo. Essas ferramentas são reflexo direto da nossa busca incansável por curiosidades sobre o universo e o sistema solar. Porque cada dado extraído, cada análise feita, é uma peça no quebra-cabeça do passado marciano. E para garantir que nada escapasse aos olhos atentos do rover, os cientistas ainda decidiram incluir alguns testes inusitados e experiências com um pé na inovação. Mas isso é conversa para o próximo tópico que vai te surpreender. Se você achou que a missão era só sobre coletar pedras, segura essa. O Perseverance também levou consigo uma pitada de criatividade e ousadia. Um exemplo? O MOXIE, um pequeno módulo que transforma dióxido de carbono da atmosfera marciana em oxigênio respirável. E isso mesmo, uma mini árvore artificial em Marte. A ideia não é só futurista, é prática. Preparar o terreno para que, um dia, seres humanos possam caminhar por lá sem depender tanto da Terra. Mas não para por aí. Dentro do Perseverance há pedaços de tecido, sim, pedaços de roupa, que estão sendo testados para ver como materiais de trajes espaciais se comportam no clima hostil de Marte. Isso inclui calor extremo, radiação e tempestades de poeira fina. É como deixar roupas num varal interplanetário para saber se vão aguentar o tranco. Esses detalhes, por menores que pareçam, são cruciais para que uma futura missão tripulada tenha chance de sucesso. Afinal, não dá para fazer turismo cósmico usando roupa de algodão, né? E claro, os nomes escolhidos para os instrumentos, como Sherlock, não foram por acaso. Eles criam uma conexão com o público, despertam o interesse de quem nem sabia que gostava de ciência. Esse tipo de estratégia mostra que curiosidades sobre o espaço não são só para estudiosos, são para todo mundo. E entre essas experiências, talvez a mais aguardada seja a que envolve o futuro, a coleta e análise de amostras que, se tudo der certo, serão um dia trazidas de volta para a Terra. Coletar amostras em Marte não é só uma tarefa técnica, é um feito digno de reverência científica. O Perseverance executa esse trabalho como um verdadeiro cirurgião geológico. Perfura, coleta, sela. Cada tubo guarda, com extremo cuidado, uma parte da história marciana. Não são só fragmentos de pedra, são possíveis testemunhas de um passado em que o planeta vermelho talvez tenha respirado vida. E por isso, cada grão coletado é tratado como um artefato precioso. Para garantir que essas evidências não sejam corrompidas, os cientistas criaram protocolos rigorosíssimos. O próprio rover monitora a si mesmo, controlando emissões de gases que poderiam interferir nas análises. Esse nível de precisão, que parece exagerado,
É exatamente o que diferencia uma missão qualquer de uma que pode reescrever capítulos inteiros da ciência. É como entrar numa caverna intocada e saber que o menor erro pode apagar pegadas de milhares de anos. Em Marte, qualquer deslize pode custar respostas que não teremos outra chance de encontrar. E é aí que mora a grandeza do Perseverance. Porque mais do que explorar, ele prepara o terreno para que, num futuro não tão distante, a humanidade possa estudar com as próprias mãos os materiais colhidos em outro planeta. Isso já não é mais ficção científica. É realidade pura, embalada em precisão robótica e sonhos humanos. Cada tubo selado carrega a chance de provar que, talvez, só talvez, nunca estivemos realmente sozinhos no universo. E se essa resposta estiver ali, esperando para ser lida, a missão terá cumprido o seu papel com maestria. Agora me diz, depois de tudo isso, como não se impressionar com o que estamos descobrindo fora da Terra? Se um simples fragmento de rocha marciana pode conter pistas sobre a origem da vida, o que mais o universo ainda esconde? Quantos outros mistérios estão apenas esperando o olhar certo, o equipamento certo, ou a mente certa? Será que você vai ser apenas espectador dessa nova era de descobertas? Ou vai mergulhar de cabeça nesse conhecimento? A verdade é que estamos vivendo um momento único da história. E quem se conecta com essas verdades, com esses fatos, começa a ver o mundo com outros olhos. Não dá mais para ignorar a imensidão que nos cerca. Ela está batendo na porta com dados, imagens e revelações surpreendentes. A pergunta é: você está pronto para acompanhar tudo isso de perto? Se esse conteúdo despertou em você a mesma curiosidade que moveu cada passo do Perseverance, então já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica com a gente. Porque aqui, todo vídeo é uma viagem interplanetária, com escala nas maiores curiosidades fascinantes sobre o espaço. E o próximo destino pode ser ainda mais surpreendente.